Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Este é mais um episódio do Podcast Visitantes, seu podcast semanal de esportes, comigo diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, Bruno Santos, e lá dos estúdios Alex Scott, na Inglaterra, Arthur Crespim. Alô, paixões, alô, doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Este é mais um episódio totalmente excelente, hein, Brunão? A pauta do programa de hoje é Olimpíadas. E agora? Pra valer! O Gatling parte na frente, como se esperava. Será que o Bolt vai buscar? Será que o Bolt vai buscar? Será que o Bolt vai buscar? Ninguém segura o Bolt! Ninguém segura o Bolt! 9,80. Usa Bolt! 9,80. O homem é gênio, é uma fera, é uma lenda do esporte! Excelente demais, porque estamos com ele, que tem 42 anos, é jornalista, professor universitário e editor do Olympicast, podcast com as histórias dos Jogos Olímpicos. Foi editor assistente de esportes no Estadão Conteúdo e no Diário Comércio, repórter de esportes no R7 e editor do GE na TV Tem, pelo qual cobriu a Copa de 2014. Além de ser pai do Davi, que é o título de maior honraria que ele tem na vida. Estamos hoje com Fernando Cesarotti, seja bem-vindo. Ô, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para vocês, para os nossos ouvintes, amigos, amigas, amigues, ouvintes. É um prazer aí estar aí para a gente conversar um pouquinho sobre esporte e tudo mais. Eu gosto quando a gente tem convidado que faz o visitante parecer um anexo do LinkedIn, né? O cara faz várias coisas, podia até ter um intervalo comercial. Eu gosto assim. Mas vamos começar que a pauta hoje está quente. Fernandão, meu querido, é o seguinte, a gente teve no episódio 13 aqui com o Diogo Silva, né, e a gente conversou sobre várias coisas do Taekwondo e conversamos, obviamente, sobre os Jogos Olímpicos. A última pergunta que a gente fez foi sobre a questão da vacina nos Jogos Olímpicos, e ele desenvolveu o raciocínio dele e falou uma frase que para mim ficou muito marcada, que ele falou assim: eu tenho muita pena de quem terá a primeira Olimpíada ou a última Olimpíada em Tóquio. Daí vem a primeira pergunta do podcast, que é o seguinte: essas Olimpíadas inexoravelmente serão as mais incomuns dos últimos 50 anos. Depois de Londres 48, que foi a primeira Olimpíada do pós-guerra, mesmo Munique tendo aquele problema em 72, mesmo com um boicote, eu acho que é inegável que essas Olimpíadas vão ser as mais incomuns. O que podemos esperar desses Jogos Olímpicos, Fernando? Cara, eu tô nessa também, porque, olha, eu fiz as contas aí, se é a 9ª, 10ª Olimpíada, já que eu vou acompanhar, seria a 5ª ou 6ª trabalhando de perto, e realmente a gente não sabe o que esperar, né, bicho? Porque quando a Olimpíada foi cancelada ano passado, a gente esperava encontrar, não sei vocês, né, mas de um modo geral, e acho que até o próprio COI esperava que hoje, em 2021, a coisa ia estar muito mais controlada, né, ia estar muito mais calma em situação de contaminação, de riscos e tal, e que o mundo seria, né, a Olimpíada seria uma espécie de retorno ao mundo em que conhecemos, né, a celebração da vitória contra o vírus. A gente viu, inclusive, parte dos dirigentes falando sobre isso ano passado, na época do adiamento, né? E isso não vai valer para todo mundo, né, cara? Pode estar valendo aí para vocês, para quem está aí na Europa, por exemplo, que a coisa já está um pouco, parece mais controlada, tem público nos estádios, tem público nas arenas. Lá nos Estados Unidos, né, a gente está vendo as finais da NBA agora, com o ginásio lotado e tal. E a Olimpíada não vai ser assim. Primeiro porque não é todo mundo que está nessa mesma pegada, e o próprio Japão também não está, né? Quer dizer, lá no Japão a gente está vendo protestos constantes ali do pessoal querendo o cancelamento definitivo ou pelo menos um novo adiamento, agora que eles nos últimos quase 30 dias eles têm vindo com aumento de casos constantes e tal. Então assim, eu acho que agora é tarde para cancelar, então vai acontecer, né? Tem muita grana envolvida, tem muito interesse econômico, muito interesse comercial envolvido. Acho pouco acho zero, para não dizer 0,01 de chance de ser cancelado agora, mas vai ser uma Olimpíada provavelmente sem público, né, ou com pouco público, vai ser uma Olimpíada sem turista, né, não pode entrar ninguém lá no Japão, então se tiver público vão ser só japoneses e provavelmente poucos,
Então é isso, vai ser uma Olimpíada totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver como festa. Não sei vocês, eu tive no Rio para assistir algumas competições em 2016 e aquilo ali é maravilhoso, né, cara? Você tá ali dentro daquele Parque Olímpico e a parte de tudo que a gente sabe que veio antes e que vem depois, né, do parque tá abandonado hoje, da corrupção envolvida e tal, mas a festa em si é um negócio espetacular, né? Quem teve a oportunidade de passear um pouco ali no Parque Olímpico naqueles dias, a gente sabe que a Olimpíada é um negócio assim, transcendental, assim. E essa não vai ser, né? Então, do jeito que o Diogo falou, para atleta também é muito difícil, né? Como é que o atleta se comporta num ginásio vazio? Como é que o atleta se comporta sabendo que não vai ter nem torcida contra, né? Muito difícil a gente que não tá lá dentro pensar isso, mas eu acho que vai ser uma Olimpíada meio fria demais, assim. Essa é a impressão que eu tenho. Com certeza. O único atleta que vai comemorar não ter torcida contra é o atleta francês do salto em vara. Ele vai agradecer demais não ter torcida contra. Rapaz, que momento. Aquilo ali foi a coisa mais linda. Mas essa foi, eu acho que a maior zebra que eu vi na história olímpica, porque o Thiago Braz ele não conseguiu nenhum resultado tão bom antes e nenhum resultado tão bom depois. Ele conseguiu na hora que precisava. Não, aquilo ali foi o dia em que o Estádio Olímpico virou Libertadores, cara. Você torcendo com o Brasil. Chance de medalha de ouro. Aquilo é a coisa mais maravilhosa que a gente podia ter visto. Assim, quando o Fernando fala, né, de quem chegou aí, assim, durante as Olimpíadas eu não fui assistir nada por motivos de limites orçamentários e também por uma questão meio moral, vamos dizer assim, que eu sou meio um pouco chato com essas coisas, mas assim, é uma questão minha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu fui nas Paralimpíadas. Primeiro porque os ingressos são muito mais baratos. E aí eu resolvi que eu ia. Eu fui em 2 finais de semana, fui 3 dias, fui um sábado e domingo e depois outro sábado, que eu acho que já foi encerramento. E aí eu tentei ir no máximo de ginásios possíveis dentro do Parque Olímpico. Aí eu fui escolhendo os esportes pelos locais onde eles iam ser disputados. Então eu fui em uma partida de tênis, eu fui em uma de bocha que era em um dos estádios, eu fui na natação, eu fui ver aquele goalball, se eu não me engano, que é a galera deitada no chão e tal. Então eu fui tentando ir vendo as coisas o mais separado possível para poder conhecer bastante o Parque Olímpico. E realmente, assim, muito legal. Voltando aqui ao nosso papo, assim, esses últimos anos, né, o ano passado, esse ano tá sendo assim, foi muito atípico porque muita gente ficou muito tempo sem treinar, muita gente teve muita limitação para poder treinar. Então, assim, muita coisa do que a gente pode ter imaginado de resultados pode cair por terra porque o atleta não conseguiu se preparar muito bem e tal, talvez não chegue tão bem nessas Olimpíadas. Aí eu te pergunto, podemos esperar muitas surpresas em relação às medalhas de ouro nestes jogos? Tipo, os grandes favoritos, pode ser que tenha alguma surpresa aí? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Por exemplo, o Arthur falou aí do Thiago Braz, né? Ele não conseguiu repetir nenhum feito. Se ele chegar perto, se ele chegar na final, já vai ser uma... né? E tem um sueco que tá arrebentando aí no salto com vara nas últimas oportunidades também, nos últimos torneios na Europa, que é o cara que é o favoritaço, inclusive, para cima do francês. Eu acho que não tem nem muito como a gente dizer assim, quem é favorito, né? Porque muito atleta ficou 6, 8 meses sem treinar. Você pega nos esportes coletivos, por exemplo, o vôlei, a seleção não joga, as seleções não jogam desde dezembro de 2019, né? Tá para começar agora a Liga das Nações de Vôlei. A seleção brasileira fez um jogo aí, uns joguinhos com a Venezuela agora, e assim, a gente não sabe como é que tá esse nível de treinamento, e isso vale para muitos esportes, né? Para o atletismo, para a natação. É difícil dizer assim. O que eu acho que vai acontecer é que assim, o quadro de medalhas vai continuar com China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália entre os primeiros, não vai ter tanta diferença nisso, né? Não vai ter um país que vai aproveitar, sobressair demais, mas a gente pode ver algumas zebras. E tem uma outra coisa também, né? Que a gente não tem para essa Olimpíada, isso já era um problema, entre aspas, né? A gente não tem uma estrela prévia, digamos assim, que vai chegar para arrebentar.
né? Talvez, sei lá, Simone Biles, né, americana da ginástica, que tá voltando de uma lesão agora, e ela é um espetáculo, né? Você vê os saltos dela, ela põe no Twitter às vezes e fica todo mundo de queixo caído vendo o que ela faz. Mas tirando ela, assim, e um ou outro atleta em outra modalidade, você não tem aquela pessoa que vai chegar para arrebentar, ganhar 400 medalhas, que nem a gente tinha o Phelps e o Bolt nas últimas Olimpíadas, né? Os dois já chegaram no Rio já em viés de baixa, digamos assim, né? Com tipo, essa é a última, a gente vai chegar, vai fazer o que der, fizeram lindo como sempre, mas você não tem mais um hiperatleta, um mega atleta que vai ser, pelo menos na previsão, que é aquele cara que vai chegar e vai deixar a Olimpíada de cabelo em pé, que vai pegar autógrafo, que vai ser aquele cara que distribui autógrafo na Vila Olímpica, que todo mundo quer tirar foto com eles. A gente já não tinha isso, né? Mesmo no ano passado ainda não tinha essa figura mágica assim. Então tem isso também, né? O grande herói da Olimpíada, ele vai aparecer lá dessa vez, que é uma coisa um pouco diferente do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Acho que a última Olimpíada que não teve isso, eu acho que foi em Atenas, porque em Atenas o Phelps ainda estava aparecendo como uma estrela, era a primeira Olimpíada para valer dele, né? Ele foi para tentar ganhar 8 medalhas e ganhou 6. E depois em Pequim, né, ganhou só 6, foi um fracasso a campanha, né? Tentou ganhar 8 medalhas de ouro e ganhou só 6. E em Pequim, quando o Bolt já vinha com resultados bons, e parece que esse moleque jamaicano vai arrebentar, né? Já vinha batendo recorde mundial em maio, junho e tal, né? E agora a gente não tem, pelo menos até agora, né, aquele cara que você vê que vai chegar e vai arregaçar, que vai ganhar 5 medalhas de ouro, que vai ser o grande ídolo. A gente é uma Olimpíada meio de passagem, assim, né? Os próprios especialistas estavam falando que essa é uma Olimpíada de transição, assim, né? Então acho que na ginástica talvez seja, né, da ginástica venha talvez com a Simone Biles essa grande estrela aí que a gente está esperando. Interessante também que a gente começou falando da questão do público e tal, também pode ser um fator aí agregador ou complicador, né? Porque tem atleta que ama a pressão e se eleva com isso, tem atleta que não aguenta a pressão, agora se torna muito perigoso porque não vai ter público para pressionar. Continuando aqui, uma questão também que a gente já sempre bate na tecla, a gente falou sobre isso no episódio Esporte e Cinema, né, que a gente falou sobre o Ícaros. O doping é sempre uma questão muito sensível nos jogos, tanto é que os atletas da Rússia não poderão competir sob a bandeira do país, que está suspenso por atividades institucionalizadas de dopagem. Achei bonito esse institucionalizadas, né? Trava-língua. A Rússia está inclusive suspensa da Copa do Mundo, mas eu duvido que a FIFA faça alguma coisa, porque de onde menos se espera da FIFA, aí é que não vem nada mesmo. Mas voltando às Olimpíadas, que é o nosso papo, você acha que nessas Olimpíadas haverá mais ou menos casos de doping do que o usual? Isso é uma boa, né? Porque primeiro, assim, quem viu o filme, né? Vocês falaram, já citaram no episódio, quem viu o Ícaros sabe que o doping está sempre na frente, né? O doping está sempre uns passos à frente do antidoping, né? Como todo crime organizado, inclusive, né? Ele está sempre ali uns passinhos à frente, ele está sempre, né, mais preparado do que o combate. Então, só que assim, né? Como o doping também é um projeto de longo prazo, entre aspas, se a gente for pensar, né? No próprio filme mostra, você toma ali tantos meses, para antes, não sei o que e tal. Eu acho que vão ser poucos casos pegos, tá? Acredito que a média de casos caia. E, por outro lado, a gente tem, né, a mudança na legislação que permite que você casse as medalhas depois de forma retroativa, né? Eu estava terminando o episódio do Olympicast de Pequim agora, quero ver se eu lanço essa semana, e aquela Olimpíada teve mais de 40 mudanças de medalha, né? São 300 provas, eram 300 e poucas provas e mais de 40 mudanças, quer dizer, 10% das provas teve o resultado afetado muito depois, inclusive, por causa de doping. O último caso que teve, um dos últimos casos que teve o revezamento feminino, acho que feminino 4%, que só depois do Rio 2016 que eles conseguiram comprovar o doping da Rússia, e aí por isso as brasileiras ganharam a medalha. Então, quer dizer, até 2016 ainda os caras estavam mudando pódios de Pequim, né, o que não era permitido antes. Tem alguns casos de atletas que flagrantemente dopados foram punidos, mas que estão lá com a sua medalha olímpica no cartel porque, né, a regra antes não permitia que se caçasse a medalha por causa disso. E agora pode, quer dizer, então eu não duvido que aconteçam coisas assim, o cara ganha a medalha agora e lá em 2025 alguém faça um novo exame e descubra de alguma forma que ele se dopou.
Agora, acredito também que o número de casos cai até porque, assim, né, o cara teve um tempo maior para se dopar, entre aspas, porque não teve exames. A UADA fez os exames aleatórios durante o período de paralisação. Acredito que tenha reduzido esse ritmo também, né? Então, pode ser que a galera tenha chegado agora em janeiro e falado, bom, deixa eu me segurar agora para evitar problemas. Mas não dá para confiar muito, né, cara? Assim, não dá para apostar em nada nisso. Eu imagino que vai acontecer. A gente está vendo aqui no Brasil, recentemente, aconteceram alguns casos, né, de atletas pegos da natação. E aconteceram umas coisas meio bestas, assim. Esses casos da natação que saíram aqui no Brasil uns esteroides que, tipo, o cara tá sendo pego pela mesma droga do Ben Johnson 30 anos atrás, sabe? Então, eu acho que alguns atletas devem estar vacilando nesse cuidado, achando que não vai ter tanta pressão e tal, não dá para saber, mas eu acho que vai ter muito caso ainda, e vai ter muito caso que a gente só vai descobrir daqui a alguns anos, porque a evolução da medicina na caça ao doping vem sempre atrasada em relação à possibilidade de burlar os exames. É isso. Bom, essa foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que uma Olimpíada foi adiada ou cancelada e tal. Você acha que valeu a pena esse adiamento? E eu completo aqui, você acha que deveria ser adiada mesmo ou cancelada? Assim, uma opinião pessoal sua, tirando a paixão pelo esporte. Tirando a paixão pelo esporte, não devia ter. É simples, né? O mundo não está pronto para um evento dessa amplitude de novo, né? Você pode ter focos em determinados países que estão, mas o mundo não está pronto. Mas é como meu amigo Leandro Amin, da Central 3, falou outro dia no podcast deles. Não devia, mas a gente, por outro lado, precisa, né? A gente está precisando de um pouco de alienação esportiva que a Olimpíada vai nos trazer, principalmente a gente aqui no Brasil, né? Mas se você for ver mesmo, tecnicamente, a frigir dos ovos, não devia ter, não devia, né? É como eu falei antes, o cancelamento, o adiamento foi feito com a esperança de que hoje as coisas iam estar melhores. E elas estão melhores em parte do mundo só e não no mundo todo, né? Então, essa história das vacinas e tal, é tudo muito simbólico, né? Por exemplo, vamos vacinar os atletas brasileiros. Aí você cria uma casta de pessoas que ganham direito a furar a fila da vacina. E aí não é nem pela vacina em si, pela quantidade, assim, porque são 1.000, quer dizer, não é por 1.000 vacinas que o Brasil vai morrer por causa disso. Mas é a atitude, né? É a atitude, assim, o país que está capengando, mas que você consegue separar a elite que naquele momento interessa. E é uma elite que naquele momento interessa, porque nos últimos não interessou, né? A gente vê que todo o trabalho feito para o Rio 2016 foi completamente sucateado, né? Corte de verbas, corte de infraestrutura para os atletas. Quer dizer, o Brasil é uma catástrofe que aconteceu nos últimos anos. Acho que o adiamento vai até ajudar. O Brasil poderá ir melhor hoje na Olimpíada do que teria ido se fosse o ano passado. Alguns atletas tiveram um pouco de condição para melhorar, mas de uma forma geral, se você pensar mesmo logicamente como estão as condições na Ásia, em boa parte do mundo, não era para ter Olimpíada, né? A gente vai ter na teimosia. Então, Fernando, agora a gente vai ter também uma série de novos esportes que estrearão em Tóquio, que foi uma coisa que me deixou muito triste no Brasil, porque a gente não teve estreia de novos esportes. Por mim, tinha tido beach soccer, tinha tido futebol de salão, porrinha, futebol de botão, tudo pra gente ganhar medalha de ouro. Mas a gente não teve. Mas em Tóquio haverá 5 novos esportes: a escalada, karatê, o beisebol, karatê e beisebol, cota Tóquio, surf e o skate. Né? O que você está esperando desses novos esportes? Então, é engraçado, né? Porque é uma tentativa que eles estão fazendo que não é para mim, né? Não é para mim, não é para nós, é para os jovens, né? É para o pessoal de 20, 30 anos, porque eles têm pesquisas apontando que essas coisas são mais interessantes do que esgrima, remo, canoagem, etc, né? Então, eu, pessoalmente, assim, o karatê eu acho bacana, mas é assim, porque meu filho luta karatê, eu acho legal o karatê, acho que ele não é melhor nem pior do que as outras artes. Se as outras artes estão, por que o karatê não está, né? Ele é mais popular no mundo, inclusive, do que o taekwondo, então, né, poderia ter, mas enfim. O skate, eu acho bacana. O surf, eu tô meio preocupado, porque o surf não é simplesmente você ir lá e, né, vai lá e vai no mar e se vira, né? Tem toda uma questão de condição de mar, de ondas e tal. Não sei se vai conseguir rolar exatamente do jeito que eles estão pensando. Para nós é bom, o surf é chance boa de medalha, o skate é chance boa de medalha para o Brasil, e a escalada é aquela coisa da cota
parquinho, né, da cota, sei lá, parque. Eu particularmente não curto, mas se for servir para mobilizar mais gente, para fazer com que o movimento olímpico ganhe mais espaço, e mídia e tudo mais, bacana. Eu acho que também a gente não pode ficar que nem o velho Ranzinza dizendo assim, no meu tempo a Olimpíada era bom, não tinha essas frescuras. E acho que também não precisa, né, a gente não deve agir dessa forma. Mas é meio estranho. E pro próximo vem mais, né? Vem breakdance em Paris, vai ficar cada vez mais fora do que a gente vê como esporte convencional, né? A gente que vai ter que se acostumar, não tem jeito. Cara, e pior que breakdance também é muita chance de medalha pro Brasil, porque o maluco manda muito bem. Sim. Pois é. Então, e essa já tá fechada para Paris. Eu preciso ler as regras do breakdance para saber se a galera do Charme de Madureira tem chance de medalha. Né, eu acho assim... Não, eu tô falando sério. Sim. O Charme de Madureira é um negócio sensacional. Tem que ver se vai ser... Porque, na minha opinião, o breakdance tinha que ser esse tipo estilo remo. 100, 2 com... 4 com, 8 com, tipo, casal né? E tal. Tem várias categorias, dá pra você... Passinho, modalidade passinho, por exemplo. Quem que vai levar? E aí você pode... O Bruno tava forte candidato, se pudesse ter. Você pode entrar também, tipo, aí tem o breakdance de passinho tal, normal do Charme, e tem o breakdance de passinho de pagode também. Por que não? Entra ali a galera fantasiada de catinguelê com seus óculos escuros, fazendo ali o seu passinho. Agora, bicho, escalada eu fiquei muito bolado porque, assim, como eu nunca assisti nada, eu não consigo imaginar como escalada pode ser um esporte competitivo, tá? Pra mim, na minha cabeça, sempre foi uma coisa muito solitária. Poxa, o cara gosta de escalar, o cara vai lá e escala. Tudo bem, eu sei que existem esses paredões de escalada agora, eu não sei se é isso, eu não sei se é tipo escala quem chega mais rápido lá em cima, tá ligado? Nesse esquema, é um paredão em que a galera vai lá e quem chegar primeiro divide, né, em séries e tal, e o cara tem que fazer o melhor tempo. É a mistura de passa ou repassa com X Games. Você vai, tem que subir mais rápido e bate numa bandeira, ou você toca no botão em cima. Pelo menos aqui eu vi, não sei se tem outras categorias. Agora eu fico bolado que já que foram botar escalada, poderiam botar o esporte completo, que é o American Ninja Warrior, que é muito mais maneiro do que a escalada, que é uma série de obstáculos que é tipo as Olimpíadas do Faustão, só que bombada. Eu acho aquilo muito maneiro, então isso poderia ser esporte olímpico. Fica a dica aí para os próximos anos, American Ninja Warrior. Eles podem adotar o parkour, né, cara? Depois do escalada, o parkour, né? Tipo, sobe daquele prédio ali, quem chegar primeiro naquele prédio de 15 andares e cair sem quebrar a perna, já é forte candidato à medalha. Agora, falando sério, assim, eu vi só no YouTube para poder ter uma noção, mas eu ainda não vi com adrenalina, né? Talvez a gente esteja brincando, zoando aqui, mas de repente a competição no mano a mano seria um negócio interessante de assistir mesmo, né? Vamos ver a primeira vez, assim, pra saber se funciona. A gente assiste curling, né, nas Olimpíadas de Inverno, que, assim, vamos combinar, é chato pra porra. Mas a gente tá lá assistindo porque é maneiro, uma vez a cada 4 anos, a gente vai lá e vê e tal, é legal. Então, pô, ok, vamos aceitar a escalada aí também. Cara, lá na Olimpíada do Rio, a galera não ficou assistindo o tiro e fazendo pressão ali na prova do tiro que tinha o brasileiro, que o brasileiro tava disputando, ficaram lá secando o cara até o último tiro, o brasileiro quase ganhou medalha de ouro. Eu acho que é bacana, assim. Mas vamos combinar que no Rio de Janeiro assistir prova de tiro é uma coisa comum, né, meu amigo? O alvo é que muda. Verdade. Passamos aqui então para uma pergunta, assim, você já está há muito tempo acompanhando Olimpíadas, trabalhando com Olimpíadas, então diz aí pra gente qual o momento olímpico mais marcante da sua vida e por quê? Bom, são vários, mas eu acho que o primeiro que eu tenho, a maior lembrança é o Joaquim Cruz, em 84. À frente o Joaquim Cruz, perto da medalha de ouro, olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil, vamos ouvir o hino nacional, vamos ver a bandeira brasileira, medalha de ouro para Joaquim Cruz. É a primeira mesmo, né? A primeira lembrança, assim, eu estava assistindo em casa, eu lembro bem exatamente da sala de casa, da TV ligada, né? Eu tinha 6 anos, então já tinha passado a outra Olimpíada, mas eu não lembro da Olimpíada de Moscou, né? Então a Olimpíada de Los Angeles foi a primeira vez que eu lembrei, que eu acompanho algum evento esportivo assim,
Mesmo Copa do Mundo, eu tinha 4 anos na Copa de 82, então não tinha tanta lembrança assim. Então a minha primeira lembrança esportiva e de vitória do Brasil, de todo mundo comemorando e tal, é o Joaquim Cruz, né? Então aquilo é muito emocionante para mim até hoje acompanhar, assim. Acho inesquecível para mim aquela prova, a narração do Osmar Santos e tal, acho que é inigualável. Vou te dar uma colher de chá, então. Tem mais uma menção honrosa? Eu tenho uma lembrança muito bacana da semifinal do futebol em 88, que foi quando o Tafarel pegou 3 pênaltis contra a Alemanha. Eu tinha matado aula aquele dia, assim, minha mãe, acho que estava chovendo e minha mãe falou, não precisa ir na escola, pode ficar aí vendo o jogo, que era de manhã, né, porque a Olimpíada era na Coreia. E aí eu lembro de ficar vendo o jogo, o Brasil ir para a final e o Tafarel pegar um pênalti em campo, depois mais 2 na série. São lembranças bacanas de infância que ajudaram a eu chegar onde eu tô, porque, né, a construção de alguém que trabalha a vida inteira com jornalismo esportivo começa nessas memórias de infância, né? De você perceber, cara, eu nunca vou conseguir jogar bola, mas eu posso pelo menos então contar as histórias de quem joga. Não, a minha curiosidade é contigo, Bruno. Você tem algum momento olímpico especial assim que te marcou? Você lembra assim? Putz, cara, eu não lembro de muita coisa assim que tenha ficado muito marcado. Ficou muito marcado as Paralimpíadas, porque eu fui assistir, então eu vi muita coisa legal ali. Foi a primeira vez que eu consegui ver o negócio de perto, tá ligado? É uma coisa que a gente só vê pela televisão eu tava vendo ali. Isso marca bastante, isso é bem interessante. Mas de competições em si, eu acho que o que vai ficar muito marcado pra mim por muito tempo é o Usain Bolt. Eu acho esse cara, tipo, fenomenal. Ver esse cara correndo e a forma que ele corria meio que parecia que tava brincando, tá ligado? Por isso que um dos meus ídolos no futebol é o Ronaldinho Gaúcho, porque ele sempre jogou como se estivesse brincando de jogar bola. E o Usain Bolt sempre correu como se estivesse brincando de correr. Eu acho isso muito do caralho, assim, é uma coisa que eu com certeza vou levar pra vida toda. Inclusive é por isso que eu tenho um medo danado de em algum momento descobrirem algum doping do Bolt, porque eu vou ficar muito decepcionado, muito, muito decepcionado. Eu tenho 2 momentos muito marcantes na Olimpíada, 2 com atletismo, inclusive. A minha primeira Olimpíada também foi Los Angeles, 84, eu lembro flashes, e é um momento que me marca muito, é Gabrielle Anderson, que ela vem chegando na maratona completamente sem condições, né? E foi uma coisa que eu lembrei quando eu fiz a minha maratona, né? Correndo a maratona, eu lembrei muito, porque no quilômetro 33 eu tive uma cãibra que eu falei, putz, se não conseguir ir, eu vou chegar do jeito que ela chegou. Acabei conseguindo chegar numa boa, foi tranquilo. Mas eu lembrei muito, é uma imagem muito marcante para mim. E o meu segundo momento muito marcante foi o do Usain Bolt, que eu vi no estádio. Eu vi o Usain Bolt correr os 200 metros e eu tenho muita alegria de dizer que o Usain Leo Bolt eu vi jogar, né? E em Londres, em 2017, eu ainda vi ele se lascar porque ele teve uma contusão na última corrida da carreira. E se despediu, não foi da melhor maneira, mas enfim, acontece. Da Gabrielle Anderson, uns anos atrás a Globo fez uma matéria com ela e levou ela lá no Coliseu, não sei se vocês já assistiram isso aí. Eles voltaram no Coliseu com ela, ela mora no Canadá hoje, e o Kiko Menezes fez a matéria com ela, foi lá, entrevistou ela na casa dela no Canadá, e depois levou ela pro Coliseu. O Coliseu hoje nem tem mais a pista de atletismo, né? Ele é quase uma arena reformada, que vai receber também provas da Olimpíadas de 2032, que vai ser em Los Angeles, mas é muito legal ver, assim, eles... 2028. 2028. E ela foi lá, ela ficou super emocionada, e assim, é daquelas matérias para você assistir com um lencinho do lado ali, porque é muito emotiva, muito emocionante. A Globo de vez em quando tem as matérias assim, já bota a trilha pra você chorar, né? De propósito. É porque tem uma produtora muito boa que trabalha lá, cara. É verdade. Escutem nosso episódio número 10. Vamos... Pra finalizar, Fernando, o papo tá maravilhoso, o tempo voa, cara. É o seguinte, eu e Bruno, a gente teve um episódio chamado Os Pais de Santos Estão On, que a gente fez previsões sobre os mais variados assuntos esportivos. Dentre elas, a gente fez um bolão de medalhas olímpicas do Brasil.
Eu falei que o Brasil levava 19 medalhas no geral porque eu sou um cara otimista. O Bruno, que é realista, falou que não tinha a mínima ideia, mas chutou 15. Você, que é especialista, o que você acha? Quantas medalhas o Brasil pode levar no geral? Eu vou ficar em cima do muro, vou botar 18 com 8 de ouro. Vou cravar 8 de ouro para arriscar, hein? Ele é ousado, né? Mas não vou dizer quais, porque também não estou preparado para isso. Assim. Ultimamente eu ando pesquisando mais o passado do que o presente do esporte, então eu não estou pronto para dizer quais são. Mas assim, algo me diz que a gente vai ficar ali nesse meio termo, um pouco pior do que aqui no Rio, que é, né, meio tradição, você ter um desempenho pior do que quando você está em casa, mas mantendo aí um status, né, um patamar, para ficar na palavra que o pessoal gosta, tá na moda, um patamar agora mais elevado para o Brasil, né? Não dá pra gente voltar a aceitar 5 medalhas por Olimpíada mais, acho que, né, a gente tem que pensar que a gente está agora num nível mais elevado de brigar sempre entre os 15 primeiros. Então eu vou de 18 com 8 de ouro. Maravilha, maravilha. Eu nem sei quantas de ouro, porque é muito difícil, né? Porque assim, você tem os vôleis, que provavelmente pode ser que deem ouro pro Brasil, mas tem aquilo também que o Fernando falou, ele não sabe exatamente como que tá vindo o vôlei, porque faz muito tempo que a seleção não joga e tal, então a gente não sabe. Tem o futebol, o masculino principalmente, que acaba tendo uma chance um pouco maior do que o feminino, porque os Estados Unidos jogam esse esporte também, então é muito complicado no feminino. Aí a gente tem o surf, a gente tem o skate. Vela, né? A vela, judô, sempre são e aí começa candidatos aí que o Brasil sempre vai bem, sempre belisca alguma coisa. Isso. De vez em quando no atletismo vai lá e papa uma coisinha, mas é um pouco mais difícil. O revezamento tá bem forte, né? Foi bem no Mundial, só não beliscou medalha no último Mundial que teve agora, meses atrás, porque a galera vacilou, pisou na linha, vacilou na hora da troca, mas esperemos que estejam, se eles estiverem bem treinados para Tóquio, podem fazer bem também. Com certeza. É isso, mas é aquilo também, né? Pode chegar num momento em que tudo dá errado, ou então dá tudo certo. Vamos torcer para dar mais ou menos certo, pelo menos, pra gente ter algumas alegrias aí para tirar desse ano desgramento que está sendo 2021 e como já foi 2020. E é isso, né, Arthur? Acho que a gente vai terminando por aqui. Queria agradecer muitíssimo, Fernando, por você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado aqui suas histórias, sua sabedoria, sua experiência olímpica. E fala aí pra gente onde que as pessoas te acham, como que as pessoas podem te acompanhar, Twitter, Olympicast, como que vamos te achar aí por essas redes mundo afora. É mais fácil no Twitter, que é onde eu tô mais presente, então @Cesarotti, com 2 T's e I, @Olympicast, que é o podcast. O podcast está em todos os agregadores, então quem achou Visitantes, só lá pesquisando, acha o Olympicast também. A gente está terminando, espero conseguir terminar de contar as histórias de todas as Olimpíadas até a gente chegar em Tóquio. E depois vou passar para outras séries, né? Perfis, ideias. A minha ideia é trabalhar muito com essas coisas de história do esporte, que é o que a galera gosta, né? A galera sempre lembra. Então, acho que é isso. Obrigado, gente, pela oportunidade de falar. Um prazer aí estar com os amigos nesta tarde aqui. Nesta tarde/noite. O Olympicast, que é um podcast maravilhoso. Eu já sugiro que venha o Olympicast de inverno e o Parolympicast, né, pra gente ter a trilogia completa. Vamos lá. O para vai ser meio difícil por causa do tempo, mas o de inverno eu tô pensando. De inverno, digo que eu tô pensando. A gente gosta sim, que a gente é fã e já catuca. Não, Brunão? Com certeza, a gente sempre participando, tentando fazer os caras, como a gente faz aqui no Visitantes, deixa as pessoas entrarem, dar os pitacos dela, a gente também sai dando pitaco no podcast dos outros, porque é pra isso que a gente tá aí. Então é aquilo, né, Arthur? Acho que tá na hora, né? Com certeza. Chama a vinheta! Eu vou chamar o VAR, e se ela se duvidosa, ela não quer acreditar. E começamos aqui mais uma Hora do VAR, a Hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte, se teletransporta para dentro do Visitantes, e você pode fazer isso diretamente nas nossas redes sociais, @VisitantesEC ou VisitantesEC, no Twitter, @podcast Visitantes, no Instagram, ou podcast.visitantes@gmail.com. E você também pode mandar diretamente para mim, diretamente para o Arthur. O importante é você entrar em contato, mande aí seus comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, elogios,
Pix, tudo que você quiser, manda aí pra gente. É isso aí, espalhe a palavra, não espalhe o vírus e não seja vacilão, não escolha sua vacina. Você não escolhe nem a cueca ou a calcinha que usa, meu amigo, minha amiga, meu amigo ou minha amiga. É isso aí, mas o importante é, chega no posto, tá na sua vez, chega lá, dá o bracinho, vacina, vira as costas e vai embora, posta a fotinho feliz, fica tranquilo, se você tiver uma reação, é porque a vacina tá funcionando, tem que pensar dessa forma, porra, então vamos que vamos, né não? E aí já vamos começar aqui com comentários de Pablo Cerejo, e ele fala aqui, Hurricane, um filmaço que tinha esquecido. Eu acho que eu nunca vi esse filme, cara, tem que começar a colocar na lista essas coisas. Hurricane é um filme maravilhoso mesmo. Denzel Washington numa atuação espetacular, o que é quase uma redundância, porque eu não lembro de ter visto um filme ruim de Denzel Washington. Inclusive, pra mim, o melhor filme dele é o que todo mundo fala que é o pior, que é Chamas da Vingança. Imagine Denzel Washington fazendo uma coisa estilo Mercenários. Pois é, Chamas da Vingança eu recomendo demais. Inclusive aparece um ator chamado Charles Paravente, um ator brasileiro, aquele professor de malhação. E Gero Camilo, que fez Carandiru, também aparece nesse filme. O importante é que Chamas da Vingança é tipo Mercenários, porém só com o Denzel Washington. Não precisa ter uma galera, tá ligado? Ele sozinho consegue destruir praticamente um país inteiro. Tudo isso pra poder pegar a criança lá, que ele era segurança. Então é importante que Denzel Washington, sozinho, consegue fazer tudo que Mercenários fazem em conjunto. E outra coisa também curiosa sobre Denzel Washington é que o nome dele não se pronuncia Denzel Washington, o nome dele se pronuncia Denzel. Só que, como ele tem o mesmo nome que o pai dele, a mãe dele trocava a pronúncia do nome dele para eles saberem quem ela estava chamando. Se falar de Denzel era um, Denzel era o outro. Aí ele acabou ficando com a pronúncia que a mãe dava para separar ele do pai para o resto da vida. Pois é, eu aqui chamando o pai no programa. Tudo bem. De qualquer forma está correto. De qualquer forma que a gente disser, está correto. Passando aqui para o próximo comentário de João Paulo, que ele diz o seguinte: eu me mijei de rir com a vinheta do The Voice. Sacada genial. Eu gostaria de dizer que eu continuo aqui protestando contra isso, que as coisas foram feitas antes de eu chegar na sala, sem a minha anuência, então eu deixo aqui o meu protesto. Essa produção marota querendo derrubar o Bruno. Complicado. Gabriel Câmara, temos aqui 2 comentários dele, um sobre o episódio 19, em que ele fala: e que momento do futebol do Nordeste? 6 classificados para as oitavas do Brasil, Fortaleza líder do Brasileirão. Viva o Nordeste, viva a Lampions. Nesse momento o Fortaleza ainda é líder, no momento que a gente está gravando. Tem um lance que o Flamengo tem um jogo a menos, então por pontos perdidos, etc, blá blá blá. Mas eu não sei como vai ser quando vocês estiverem escutando, mas até esse momento, Fortaleza líder do Brasileirão. E uma coisa interessante, entre os 6 classificados para as oitavas da Copa do Brasil, um deles é o Vitória, que eliminou o Inter no Beira-Rio com gol de Samuel, que Ana Nóbrega falou que era a grande revelação da Copa do Nordeste. Exatamente, as coisas vão se ligando, a gente vai pautando o futebol brasileiro e quiçá mundial. E ele também faz um comentário aqui sobre o episódio 20, o episódio de Rally, que ele apenas faz um elogio. Então agradecemos aqui pelo seu elogio, Gabriel, que ele fala: vocês estão de parabéns pela variedade de esportes e sempre mantendo a qualidade. Aguarde e confie, Gabriel, porque variedade é o que mais vai ter por aqui. Rapaz, se depender da gente, a gente vai fazer episódio até de porrinha. Deixa com a gente. Exatamente. Estão procurando aí alguma pessoa que jogue muita sinuca pra gente falar sobre sinuca também. É tudo, amigo, é tudo. Até aquele esporte lá que americano gosta de jogar em festa, como é que é o nome daquela porra? Que joga um copinho, uma bolinha no copo? Beer pong. Beer pong, exatamente. Se você for especialista em beer pong, entre em contato conosco. Não, mas isso é uma coisa legal, porque se você for especialista em algum esporte e que não é tão conhecido, faça como Edu Starling, que entrou em contato conosco e deu uma aula de remo pra gente. Pode chamar a gente, que a gente vai estudar e vai fazer um programa legal. Exatamente. Se for algo que couber no Visitantes, a gente tá falando, cara, falou de esporte, tem a ver com esporte, a gente tá junto. Então, fica aí o convite. Você é especialista em algum esporte, por mais desconhecido que ele seja,
Entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos alinhar essa paradinha aí. E aí, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos que nos escutaram. Lembre-se sempre, compartilhem o podcast, sigam as redes sociais, dá RT quando a gente fizer a divulgação, que é muito importante pra gente isso. Assim, essa é a ajuda que vocês podem dar pra gente nesse momento. Correto, Arthur? Corretíssimo. Espalhe a palavra, não espalhe o vírus. Semana que vem, pegue o seu joystick, meu amigo, sem erotismo, porque vai ser maneiro. Beijo e até! Grande abraço. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.